Fala, moçada, tudo bem? Tudo tranquilo? Vou bater um papo com você aqui a respeito das funções do que, os valores do vocábulo que. Combinado? Venha comigo para a tela então, vamos lá. A palavra que, terror, pode ser um substantivo? Veja bem, a palavra que é uma palavra átona, é um monossílabo átono, beleza? Uma palavra átona. Tanto assim que por ela terminar em e, se ela fosse tônica, teria acento, beleza? Quando ela vira substantivo, aí ela recebe lá um determinante e naturalmente ela vai passar a ser um monossílabo tônico. Por isso ela recebe o acento, beleza? Então ela tem um quê de especial? Tem acento. E aí você vai notar que há um substantivo aí, tá legal? Este jovem tem um quê de filósofo, beleza? Então nesse caso a gente tem aí o quê como substantivo precedido do artigo 1, tá legal? A gente aqui, eu quis chamar a atenção desse que aí, porque pode demarcar um sentido além, como de repente uma ironia, beleza? Ou uma admiração, tá? Nesse caso aqui eu coloquei aspas, mas não necessariamente vai ter que colocar aspas nessa situação. Basta ter um artigo ou, de repente, um pronome demonstrativo, algum pronome de valor adjetivo que vá caracterizar, determinar esse substantivo aí, beleza? Então venha comigo à tela. O pronome relativo o quê? Ou a palavra que pode ser um pronome relativo. Moçada, sempre que for um pronome relativo, você sabe que pode substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, beleza? Olha só o exemplo. Os jogadores, os quais foram convocados, que foram convocados, beleza? Então fica fácil a gente notar que a gente tem aqui um pronome relativo. E o seu papel essencial é de retomada de palavra anterior, tá legal? Show de bola, vamos limpando aqui. Pode haver também um pronome interrogativo, e isso fica simples de notar, porque na frase interrogativa direta, a gente vai finalizar com ponto de interrogação. A que você se refere? Você se refere a quê? E aí você vai notar, o pronome interrogativo, ele vai cumprir uma função sintática. É típico do pronome cumprir função sintática. Você, sujeito, se refere, verbo pronominal, se refere a quê? A que aí é um objeto indireto, beleza? Por isso está precedido da preposição a, tá? Tranquilidade? Então nós vimos aí o pronome interrogativo numa frase interrogativa direta. Mas a gente pode desenvolver numa oração subordinada aí, né, e numa frase interrogativa indireta, colocando então um ponto final no lugar do ponto de interrogação. Para isso, a gente tem uma estrutura, uma oração principal, e o que a gente viu na nossa aula de período composto por subordinação substantiva, né? Uma peculiaridade da oração subordinada, substantiva, objetiva direta. É o seguinte, quero saber, quem sabe, sabe alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Quero saber isso, a que você se refere. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Com um detalhe, lembra que aqui a preposição ocorreu porque o verbo aqui exigiu, e aqui é um objeto indireto? Aqui é a mesma coisa. Você vai notar que você, dentro dessa oração objetiva direta, você é sujeito, se refere, é um verbo pronominal transitivo indireto, e o a que é um objeto indireto. Aí a gente vai dizer que nesse caso aqui, a preposição a foi uma exigência de saber? Não. Por isso que o verbo saber é transitivo direto. Daí a gente dizer que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta e ela está preposicionada. Por quê? Esse a que aqui é apenas o objeto indireto interno dessa oração. Tranquilo? Então fique ligado aí com o valor do pronome interrogativo. Pronome indefinido. Que de encantos revelas em teu olhar? É só você trocar pelo quanto. Quanto de encantos, beleza? Isso cai pouco na prova, a gente pode passar direto. Agora aqui a gente tem que tomar cuidado, ó. Tenho que estudar. Tenho que estudar. A gente estudou as locuções verbais, a gente percebeu a locução verbal modal, que transmite necessidade. Tenho que estudar, tenho de estudar, tenho que revisar. Então aqui nós temos uma locução verbal e ela é modal, transmitindo necessidade, obrigação, né? E a gente vai notar que o que, ele é apenas uma preposição. É a única situação em que o que é preposição. Então tenho de estudar ou tenho que estudar.
tanto faz, beleza? Então é importante a gente ficar ligado. Como a banca pediu, né, valor do que e também pediu a perífrase verbal, que é a locução verbal, tem tudo para cair esse tipo de estrutura aqui. Tem tudo para cair, beleza? Vamos à frente? Vamos lá. Aqui o próximo, que vocês ainda acreditam nesses planos econômicos, que, olha só esse que aqui, marcando um espanto, beleza? Então é uma interjeição, tá legal? Isso normalmente quando tem ali uma charge, que vai expressar uma linguagem coloquial, uma linguagem oral, a gente percebe que a banca tem colocado questões de charge, né? Então a gente percebe que pode cair sim a parte da interjeição. Belezinha? Tranquilidade? Então a gente revisando, com calma, analisando aí numa boa. Advérbio. O advérbio, moçada, a gente vai observar o que como advérbio, e é só a gente lembrar, para ser um advérbio, a gente sabe que ele deve modificar um adjetivo. Que maravilhoso, isto é, muito maravilhoso. É um advérbio, nesse caso, de intensidade. Muito maravilhoso. Maravilhoso é adjetivo, o que é um advérbio. Olha o próximo. Que longe vocês moram. Vocês, nesse caso aí, esse que vai marcar essa ideia de intensidade. Muito longe vocês moram. Vocês moram muito longe. Está vendo? Então, o que tem um papel adverbial. Tá legal? Pode ser uma conjunção explicativa, é o que a gente mais vê caindo na prova. Não chores, pois a vida é luta renhida. Que a vida é luta renhida. Então não faça isso. Quando você conseguir então trocar o que pelo pois, já sabe que tem valor explicativo. Sem delongas, passeando na próxima. Vou colocar aqui a concessiva e a causal, porque o que ele vai estar numa estrutura bem interessante. Então, olha, consecutiva, causal e concessiva. Observe comigo aqui o seguinte, para a gente não confundir. Olha só. É tão delicada que a todos encantam. Cuidado, então, que a gente viu isso na nossa aula de período composto, né? Cuidado que quando o que ele for precedido de tão, tamanho, tal, beleza? Então a gente vai ter o que com valor consecutivo. Veja bem, é tão delicada que a todos encantam. Então esse que aí tem um valor consecutivo, de consequência. Agora, vamos pegar o próximo, olha só. Cansado que estava, preferiu não estudar. Eu posso entender que alguém preferiu não estudar porque estava cansado, não é? Então eu posso observar, você pode observar aí que eu posso trocar o porquê, fazendo o devido ajuste, né? Colocando no início da oração. Então, cansado que estava, isto é, porque estava cansado, preferiu não estudar. Agora compare com a concessiva. Cansado que estivesse, não deixaria de estudar. Isto é, mesmo que estivesse cansado, não deixaria de estudar. Embora estivesse cansado, não deixaria de estudar. Concorda comigo? Então, uma relação de contraste aí é um valor concessivo. É bom a gente ficar ligado nisso. Tá legal? Show de bola? Olha a próxima. Conjunção subordinada comparativa. Normalmente, com a ideia de superioridade ou inferioridade. Sou mais alto que meu irmão. Ou sou menos alto que meu irmão, beleza? Então a comparativa de superioridade ou de inferioridade. Tranquilinho, né? Ela não oferece dúvida, não. E o que a gente vai observar que a banca tem cobrado, né? É a diferença entre conjunção integrante, que é aquela que inicia uma oração subordinada substantiva, que é aquela que a gente consegue trocar pela palavra isso. Então basta você perceber isso. Você pega a oração iniciada pelo que e troca pela palavra isso. Se der coesão, opa, é conjunção integrante. Inicia uma oração subordinada substantiva. Bom, não deu essa coesão, o que você faz? Pega o que e troca por o qual, a qual, os quais, as quais, opa, porque normalmente é isso que a banca pede, a diferença de conjunção integrante para pronome relativo, beleza? Mas não só, por isso que a gente está explorando tudo conforme o pedido aí do conteúdo programático. Só lhes peço isso, então esse que é conjunção integrante. Beleza? Show de bola? Ok. Cuidado com as partículas expletivas, o que, o é que
que vocês desejam? Olha só, que vocês desejam? Eu poderia tirar um deles. Que vocês desejam? O primeiro que aí, ele é um pronome interrogativo, e depois o outro que é uma partícula expletiva, beleza? Podendo ser também o é que. Eu é que sou brasileiro. Poderia falar, eu sou brasileiro. Mas eu coloco aí o é que para enfatizar. Eu é que sou brasileiro, beleza? Olha o próximo. Quase que caio. Posso tirar esse que aí, quase caio. Então a partícula expletiva, ela é só de ênfase. Se você quiser tirar o é que ou o que, permanece com sentido, permanece a estrutura gramatical numa boa, beleza? Só vai haver, nesse caso, só não vai haver a ênfase, só isso. Belezinha? Tranquilidade? Bom, espero ter tirado a sua dúvida a respeito desses valores do vocábulo que, beleza? Um grande abraço, até mais!